Boa noite, Tássio. Tassiano Matos. Olha o Claudemir aí. Feito o convite. E aí? Oi, Ale, boa noite. Tá me Boa ouvindo noite. aí? Tô te ouvindo bem. E você? Maravilha, tudo certo aqui também. Ótimo. A imagem também está bem. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, professor Claudemir Cardoso. A gente tem um tema bem interessante esta noite, né? Pouco abordado de maneira geral por esse lado da América, né? É como se a parte dos demais países da América que não seja os Estados Unidos, não existisse para a gente, né? E a gente não se sente muito pertencente a esse universo. Muito por conta do tipo de colonização, né? E também por conta do desempenho, o papel que os Estados Unidos cumpriu. Mas, enfim, você foi brindado hoje, essa é a live do número 50. Eita, É, coincidência boa. coincidência boa, número 50. É a live do Ale, o pessoal já sabe o que é, que tá rolando. Quem quiser saber que tá chegando agora, tem as outras lives. Eu tô começando a ficar prolixo, toda live explicar a live, tá danado, né? E o interesse é ouvir o convidado. Claudemir, obrigado. A Tatiana Magalhães, eu conversei com ela pensando num tema nessa área e ela não pensou duas vezes em dizer que você era o nome que poderia apresentar, ofertar uma visão, um panorama, uma leitura da América Latina nesse momento, né? Ou em perspectiva histórica, que você era um estudioso eficaz. A Tati, um beijo para ela, foi minha companheira de mestrado, de movimento estudantil, uma amiga de longa data. E, assim, passa a bola para você, para que você faça uma apresentação de você mesmo. Para quem chegar a saber, você é professor da CEUNI, né? Mas como é que é a tua formação? Como é que você... Eu já fiquei sabendo e fiquei bastante... A única coisa... Ninguém é perfeito, né, Claudemir? Já sei que é. Mas, enfim... Era muito predicado para você ser perfeito. Você é esporte. Então, provavelmente, você não é alagoano. Então, explica como é que é a tua trajetória, conta pra gente um pouquinho de você, tá bom? Obrigado, um grande abraço, seja bem-vindo. Obrigado, Ale, pelo convite. Um beijo também para minha querida amiga Tatiana Magalhães, né, que foi a responsável aí por essa nossa conexão. Nós já nos conhecíamos, né, pessoalmente, mas a Tatiana foi quem fez essa indicação, né, e agradeço muito a ela pela indicação e a você pelo convite, né? Claro. Primeiro falando aqui, né, ressaltando essa data tão especial, não só da sua live número 50, mas hoje, né, o feriado aqui, o 16 de setembro, que é o dia da emancipação política de Alagoas. Então, para o estado de Alagoas, para os alagoanos, é um dia de comemoração, né, pelos 203 anos aí da emancipação política do estado. Isso também me faz lembrar, como pernambucano, que sou da Revolução Pernambucana lá de 1817, que acabou não tendo êxito e gerou esse resultado, né, da separação. Mas, claro, isso já foi há muito tempo superado, né, não temos essa rivalidade fica só no futebol mesmo aí, entre os nossos clubes de Pernambuco, o Sport Santa Náutico, Salgueiro, que foi campeão esse ano, CSA, CRB. E aí, essa nossa saudável aqui, rivalidade Sport-Flamengo, 87 é nosso mesmo, ninguém tira, então, fim de papo.
Sonhar é uma das coisas que melhor torna o homem livre. Fica à vontade. Tá certo. Bom, falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sou formado em Direito, né? Sou mestre em Direito, né? Minha trajetória acadêmica foi pela UFAL, né? Pela Universidade Federal de Alagoas, que eu tenho aí o maior orgulho de dizer, né? Que eu sou cria da Universidade Federal de Alagoas, apesar de eu ter vindo lá de Pernambuco, sou natural de Garanhuns, a terra do Lula, né? E vim de lá e vim para cá, para Maceió, e estou aqui há 19 anos, né? Então, minha formação foi toda por aqui, pela Universidade Federal de Alagoas, tanto a graduação quanto o mestrado. E depois, né, começa aí a minha trajetória, agora em outubro, completando 10 anos lá de Faculdade CEUNE, né, a faculdade que tem aqui em Maceió, só aqui em Maceió, né, que eu trabalho lá como professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, e também como coordenador de pesquisa e extensão. E aí chega a minha outra atividade, né, que me leva, que me traz a essa área, né, da democracia, que são as pesquisas, né, que eu já desenvolvo já há bastante tempo. Já são 7 anos aí fazendo várias pesquisas em várias áreas. Inclusive, né, uma dessas pesquisas levou a minha equipe para participar da Comissão Estadual da Verdade aqui de Alagoas, né, a Comissão Jaime Miranda. Terminou os trabalhos agora em 2018. Então, agora, né, a gente já tem um comitê da Verdade e Justiça, né? Se você ainda não participa do comitê, já faço de antemão o convite para você participar. Quando a pandemia passar, a gente deve voltar a se reunir, né? Que é uma Que extensão orgulho. dessas atividades que a gente Uma fez lá, honra. com certeza. E aí é um comitê bastante diverso, né? Você tem lá personalidades como a Valéria, né? Que foi a reitora da UFAL até pouco tempo, né? Que agora vai ser candidata a prefeita. Você tem o Magno, né, da UP, o pessoal da UP está lá presente também. Tem o pessoal da pesquisa, como eu, outros pesquisadores da UFAL, né, o Fernando Medeiros, entre outros. Né? O Geraldo Magela, né, historiador famoso, o Ticianelli, assim vai. Então tem vários nomes lá que estão presentes no comitê, e eu faço parte também dele. E, além disso, né, as outras pesquisas, incluindo esta que eu fiz, a última, né, que terminou agora em agosto, com a professora Tatiana, sobre a democracia e a análise de discurso, né, no caso aqui específico de 4 países: Brasil, Bolívia, Venezuela e Argentina. A gente está finalizando essa pesquisa e deve divulgar aí os resultados no seminário que a gente vai fazer no próximo mês, né, no evento que a gente tem da CEUNE, que é o ENIX, o Encontro de Iniciação Científica. Bom, nesse trabalho todo, né, aí tivemos que fazer uma pesquisa mais abrangente sobre a democracia. E, de fato, né, você falou e disse aí no início dessa nossa live, né, que a perspectiva de democracia é vista de uma maneira muito centralizada, né, tanto do ponto de vista de se analisar que democracia é só o que tem lá nos Estados Unidos, naquele modelo deles, ou naquele modelo da social-democracia europeia. E o que não se adequa a esses dois modelos, até geograficamente falando, que está fora, né, do continente europeu, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, não seria democracia, ou seriam formas, vamos dizer, menores, né, formas não tão importantes de democracia, mas não é verdade. A democracia ela existe aí em todo o planeta, com suas diferentes, né, variações, com suas diferentes nuances. Né? Então, analisando aqui o nosso tema, né, chegando ao nosso tema sobre a democracia na América Latina, claro que tem muito pano para manga, né, tem muita questão aqui a ser analisada. Eu vou restringir a análise à questão atual mesmo, né, ao nosso século XXI e tudo mais, mas, assim, há necessidade de, claro, se ter aqui o conhecimento também do que aconteceu, né, não se pode esquecer jamais o que aconteceu desde o nosso processo de independência, aquela independência formal, que não se confirmou como independência cultural, econômica e tudo mais, porque deixamos, no caso do Brasil, deixamos de ser independentes de Portugal para nos tornarmos dependentes de Inglaterra, depois Estados Unidos, né? Então, continuamos sendo quase que como se fôssemos neocolônias, né? E agora esse movimento se intensifica novamente no século XXI, com essa ascensão desses desgovernos atuais, não só no Brasil, mas também em outros países. Então é preciso analisar isso também. Aquela situação que, por exemplo, o Leonardo Avritzer, né, um grande cientista político aqui de Minas Gerais, ele escreveu um livro recentemente, né, O Pêndulo da Democracia. Essa alegoria do pêndulo é muito interessante para mostrar como a democracia no Brasil ela se desenrola, né?
ali desde o início da República até hoje. Então, nós vamos ter realmente esses momentos de oscilação em que vamos ter momentos de democracia e momentos de ditadura. E agora, no século XXI, né, como eu vou falar daqui a pouco, é até mais complicado, porque agora as nuances são diferentes. No século XX era mais fácil, você conseguia detectar o que era uma democracia e o que era uma ditadura. Né? Você tinha os dois extremos. Hoje você não tem mais dois extremos. Você tem entre esses dois extremos várias outras segmentações. Né? E aí onde você vai ter a distinção hoje entre democracias fortes, democracias medianas, fracas, até chegar às ditaduras. Né? E até dentro do modelo de autocracia, né, de governos autoritários, você já não tem mais só a ditadura, né, militar e tudo mais, você tem outros modelos também ali nessa transição. Então, analisando inicialmente essa situação, né, como se fala, o estado da arte, né, da democracia na América Latina, a gente vai encontrar algumas situações padrão. Né? Por exemplo, a gente vai encontrar governos bem relevantes hoje de centro-esquerda, apesar de todas as dificuldades, né, que esses governos têm encontrado. A Argentina com o Alberto Fernandes e o López Obrador, o AMLO, lá no México. Né? São dois movimentos bem interessantes. O kirchnerismo aí que vem com essa outra visão do Alberto Fernandes, uma visão talvez mais conciliadora, e o Morena, né, o movimento lá que foi criado no México, de centro-esquerda, que tem o López Obrador. Mas hoje são poucos governos de esquerda que nós temos, né? Diferentemente da década passada, em que tínhamos um movimento exatamente contrário, né? Que você tinha muitos governos de centro-esquerda. Hoje o que nós vemos na América Latina é uma difusão de governos que têm aí características claramente neoliberais ou até mesmo ultraliberais, né? Que são de extrema direita ou de direita, né? E aí incluído o Brasil, vem a Colômbia, o Equador, Paraguai, Chile, Uruguai e assim por diante. Você tem aí governos com nuances autocráticas, né, já, né, caminhando realmente, se não são ditaduras, estão quase sendo, como é o caso, por exemplo, do próprio Brasil, né, que depois vamos falar disso melhor, mas você tem aí, por exemplo, El Salvador, né, que tem um presidente que em fevereiro ocupou o Congresso, né, e disse que faltava muito pouco, né, ele só não deu o golpe porque não quis, né, apesar de não ter nenhum deputado do partido dele lá no Congresso, mas segundo ele, ele teria força para dar o golpe, né, porque o povo estava do lado dele. Então você tem esses governos aí, né, que são comuns, inclusive, na América Central, e que volta e meia reaparecem. Você tem o Daniel Ortega, lá da Nicarágua, né, que ficou um mês sem aparecer, né, por conta da Covid, e ninguém sabia do resultado nem do paradeiro dele, ele não dava solução nenhuma para a pandemia lá. A Bolívia, né, que foi vítima do golpe recentemente, né, ano passado, e agora tem a Jeanine Áñez, que é a presidente, golpista, claro. A Venezuela, que tem essa questão dessas nuances, mas depois é melhor explicar isso, né, porque sempre vem a pergunta, Venezuela e Cuba, como é que são? Calma, né? E o Brasil, como eu falei, né, que entram nesse rol. E aí, os países que passam, né, por golpes suaves, né, ou não tão suaves assim, como aconteceu aí nessa última década, Honduras, né, com o Zelaya, o Paraguai, né, com o Lugo, o Brasil, o golpe contra Dilma, e a Bolívia agora contra o Evo Morales. E os países que sofrem embargos e sequestros de bens, de ativos, né, pelos Estados Unidos, que aí entram especialmente Cuba e Venezuela, que aí é impossível você analisar um contexto de democracia ou falta de democracia nesses dois países sem analisar esse aspecto. Daqui a pouco eu falo mais disso. E agora, né, recentemente, né, se não, nos últimos dias, o Peru, né, que está sofrendo, continua sofrendo com a crise política, e agora o presidente, o Vizcarra, vai ser submetido a um processo de impeachment. E ele era o vice, né, do anterior, que tinha saído do poder, inclusive com questões aí que envolvem também a Lava Jato, então tem toda uma implicação internacional. E aí é onde eu chego para que a gente possa analisar melhor essa questão das democracias aqui no nosso continente. Para que a gente tenha uma visão ampla, mas ao mesmo tempo bastante tópica ali, bastante detalhada dessa questão sobre a democracia no nosso continente, né, nessa nossa parte aqui do continente que fala espanhol ou português ou outros idiomas, né, menores ali, você precisa ter em mente três situações aqui, base. Primeiro, a questão da influência dos Estados Unidos.
que isso é uma coisa única, né? Porque nos outros continentes você não observa essa influência tão forte. Aqui sim, né? Aqui os Estados Unidos sempre tratam a nossa região como o quintal deles. Isso fica muito claro quando você vai vendo o que acontece lá com os países menores, né? Em território ali na América Central, no Caribe, e agora aqui também na América do Sul, né? Com essa subserviência aí terrível que o Brasil tem tido com os Estados Unidos, né? Entregando a base de Alcântara, fazendo leilões aí para entregar, né? Não vai entregando a Petrobras de bandeja, mas vai entregando pedaços, daqui a pouco não sobra mais nada, e assim vai, né? Então essa situação de subserviência vai mostrando, né, que os Estados Unidos têm esse papel fundamental aqui nessa influência, né, sobre a democracia ou a falta de democracia. Vale lembrar que sempre, né, os Estados Unidos foram conhecidos aqui na nossa região por exercerem a chamada diplomacia do canhão, né? Então, os americanos sempre exerceram esse tipo de diplomacia. Ou os países aqui faziam o que eles queriam, ou eles ameaçavam invadir, ou bombardeavam mesmo, né? Se não bombardeavam por conta própria, terceirizavam isso, como aconteceu lá no golpe contra o Salvador Allende, né, que acabou sendo assassinado no bombardeio no Palácio de la Moneda, lá em Santiago, no Chile. Não foram os americanos que passaram lá com os caças bombardeando, mas, né, a premissa disso tinha acontecido aqui, né, não se concretizou com a Operação Brother Sun, né, que já foi confirmada, né, que os americanos trouxeram, né, uma pequena frota de navios ali para a costa brasileira, para que, caso houvesse a resistência do João Goulart, né, do Jango, seria bombardeado lá o Palácio do Catete. Não foi necessário isso, mas depois serviu como laboratório para o que aconteceu na década seguinte no Chile, né? Então, é necessário sempre analisar essa questão e eu volto depois para falar dela mais um pouco, né? Bom, outro ponto aqui é o papel das classes, das elites e das classes médias, né, nesse modelo da estabilização ou da instabilidade democrática. A depender do país, né, que a gente analisa, você vai encontrar as elites sempre ali subordinadas aos Estados Unidos, a uma metrópole, né, que seja, ou a antiga metrópole, Espanha, Portugal, ou depois a Inglaterra e depois os Estados Unidos, né, sempre há essa subordinação, e aquela tentativa de saque do Estado, né, e da sociedade, e a classe média que tem suas variantes, né, como Gessé Souza deixou bem claro nesse livro aqui, a classe média no espelho, né? Então ele coloca aqui que existem três, né, nuances da classe média: aquela classe média alta, que está sempre associada à elite, né? Faz-se ali um pacto. Olha a Tati aí, presente. Atrasada, atrasada. Olha a hora. Mas está sempre bem-vinda. Ô, Claudemir, deixa eu aproveitar esse momento que a Tati entrou para registrar duas coisas. Primeira é dizer que eu fico muito feliz da Live 50 ser no dia de hoje, e quem faz a saudação da nossa emancipação seja um pernambucano. A outra coisa é que nós somos professores e temos também de coincidência a vivência em uma década em nossas instituições. Eu sou professor da rede pública federal, você é professor da rede privada. E eu queria aproveitar isso para saudar a CEUNI, porque é muito difícil, né, a gente ver a iniciativa privada, a educação privada, ter essa relação tão duradoura, né? E não é você só, né, professor? Tem outros nomes e outros quadros docentes muito interessantes na faculdade. E eu estou falando aqui de boa porque não estou ganhando nenhum por cento de desconto na faculdade. Mas eu acho interessante falar isso porque a gente está vivendo num mundo tão polarizado e, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, no século passado era muito fácil saber o que era esquerda, direita, o que era democracia, o que era ditadura. Hoje as coisas estão numa fluidez, né? Como diz o Bauman, né? Numa liquidez que está difícil da gente ter a mesma percepção. E a outra coisa para te passar a bola, definitivamente, é o seguinte: quando você fala, porque se consideram as democracias da América Latina democracias de terceira, quarta, quinta grandeza, de menor importância, sem a mesma tradição milenar ou com o mesmo processo que se desenvolveu na Europa, que passa a ser
há muito tempo a referência para tudo e para qualquer coisa, inclusive para ser o centro da escrita sobre a história mundial, né? Como é que você Uhum. percebe isso? Eu não sei se você já dialogou com ele, com o George Novak, que tem um livro sobre o desenvolvimento desigual e combinado. E esse movimento, eu acho muito interessante essa teoria. Se você consegue concatenar e situar ao mesmo tempo, para finalizar, a gente vive hoje também uma crise de representatividade da democracia burguesa, né? Como dizem. Enfim, como é que a América se situa nisso? Em especial a América Latina. Uhum. Bom, eu ainda não li esse autor, vou depois pegar com você direitinho aqui, que eu, né, já tinha conversado com você que eu já estava montando minha nova lista de livros, né, para comprar Sim, mais, sim. então vou estudá-lo também, que é bem interessante. Mas é o que eu já ia falar agora na sequência, sobre essa questão dessas desigualdades e dessa produção de subdesenvolvimento, porque não é algo que seja natural, né? Essa questão de que há uma certa naturalidade em que existam nações ricas e desenvolvidas e subdesenvolvidas, isso é uma produção, claro, feita aí, né, que é a herança desse nosso terrível colonialismo. Né? Então a gente precisa também se deparar com essas questões. Então, só concluindo essa parte que eu tinha falado sobre o papel da elite, da classe média, isso entra também, né? Porque a depender dessa relação elite-classe média, isso pode gerar tanto uma democracia quanto uma volta, né, quanto retrocessos e a volta, inclusive, a ditaduras. A gente sabe muito bem disso na nossa história brasileira, né? E aí é preciso levar em consideração justamente essa questão do colonialismo. Isso aparece muito, né, no que tem surgido agora como conceitos, não de agora, mas que tem ficado mais em evidência nas discussões, principalmente deste ano de 2020, né, que é o Silvio Almeida, né, que vai falando sobre o chamado racismo estrutural. Né? O Gessé Souza também comenta isso, vários outros autores também têm comentado, e aí é preciso deixar bem claro que isso é uma marca também do nosso continente, infelizmente, né? Por conta do colonialismo, sofremos com essa questão do racismo estrutural. Isso não afeta só o mundo subdesenvolvido, porque a gente está vendo isso acontecer também com muita intensidade no próprio império, nos Estados Unidos. Né? Essa questão do racismo lá aparece fortemente também. Né? Mas aqui ela vem de maneiras mais sutis, né? E elas acabam trazendo tanta inserção, né, de ideologias e doutrinas que acaba sendo aqui naturalizado. Então a nossa sociedade é racista e muitas vezes nem percebe que é. Nós somos, né, nós como homens brancos, né, privilegiados, e somos também beneficiados por esse racismo e muitas vezes não nos damos conta disso. Né? Então aí é preciso deixar clara essa questão do racismo. E aí o racismo estrutural ele entra não só na questão do racismo racial, esse do branco contra o negro, mas é todo um modelo que foi criado para isso. Né? Por exemplo, você tem aqui a criação de um modelo no mundo, né, que vai, por exemplo, explicar o porquê nós latinos, né, sofremos tanto preconceito lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o modelo da perfeição e da virtude é o daquele que é associado a algumas figuras. Por exemplo, a figura do protestante ascético, né? Aquele que tem ali a ética, a religiosidade, a disciplina. É a visão um pouco deturpada, ou muito deturpada, da ética protestante e o espírito do capitalismo do Weber. Tem que ser branco, claro, evidentemente, né? Porque o indígena, aqui no Brasil, né, até agora esse discurso está sendo reproduzido de novo. Né? O indígena sempre foi visto como preguiçoso, como selvagem, né? A expressão de tudo aquilo que não deveria ser civilizado. E o negro é visto como indolente, né? Como desvirtuoso, desonesto e todos os outros adjetivos pejorativos possíveis e imagináveis. Né? Então sempre ele está fora desse conceito. Aí vem a questão da masculinidade, a questão de gênero. Né? A figura perfeita aqui do ser humano é o homem, porque a mulher sempre tem que ser submissa. Né? E, por fim, a questão da heterossexualidade, já que todas as outras nuances que vêm aí das siglas, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, intersexuais e assim vai, né? Todas as outras siglas, todas as outras nuances sexuais, as orientações, não são consideradas como virtuosas, são desvirtuadas. Então, tudo isso entra no que se chama né,
que seria o racismo em geral aí. E que o Silvio Almeida coloca muito bem, né, sintetiza muito bem com a questão do racismo estrutural. Isso se aplica não só na relação entre classes numa sociedade como a brasileira, mas também em relação às sociedades que se auto-intitulam desenvolvidas e as subdesenvolvidas. Por isso que há o preconceito contra o latino, né, nos Estados Unidos, contra o negro, contra o próprio indígena e assim vai, né, contra os asiáticos. Então, o Gessé Souza deixa isso claro agora no último livro dele, A Guerra contra o Brasil. Os Estados Unidos, no seu modelo de império informal, criam um modelo em que você só tem ali o G7 e no G7 ampliado só coloca o Japão, por questões de conveniência política. Então, o mundo, para eles, se resume a Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. O resto é periferia. O resto entra nesse conceito aí das coisas que são desvirtuadas, das democracias de quarta, quinta, sexta categoria. Então, é um caminho, né, que vem sendo trilhado já há muito tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos consolidaram esse domínio, né, que a gente conhece muito bem do imperialismo deles. Bom, seguindo, né, falando um pouco sobre essa questão que eu tinha dito, de que hoje é difícil e cada vez mais difícil fazer distinção entre o que é democracia e ditadura. Eu vou lançar a mão aqui de dois exemplos, né, de duas classificações que a gente utilizou, né? Eu e a Tatiana, a gente utilizou no nosso projeto agora para a gente poder identificar as questões sobre democracia e falta de democracia. E aí é importante sempre falar, e você tinha me pedido, né? Então eu estou com um monte de livro aqui, então deixa eu pegar e começar a selecionar para mostrar. Então, tem o primeiro aqui, né, que virou um best-seller esse ano, né, do ano passado para cá, Como as Democracias Morrem, né, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Então, nesse livro aqui, os autores apontam uma classificação que é bem interessante, né, sobre a questão da identificação mesmo dos governantes, né, das pessoas que estão aí exercendo o governo, e eles até colocam aí 4 elementos, né, que a gente poderia identificar para diferenciar um governante que seja democrático ou não. E aí ele vai citando aqui. Então, lendo, né, primeiro, tem que se levar em consideração, primeiro, se os políticos rejeitam em palavras ou ações as regras democráticas do jogo. Né? Segundo, negam a legitimidade dos oponentes. Terceiro, toleram e encorajam a violência. E quarto, dão indicação de disposição para restringir liberdades civis dos oponentes, inclusive da mídia. Bom, levando em consideração essas 4 perguntas, já fica muito claro qual é a posição do nosso político que ocupa, nesse momento, a cadeira presidencial, né? Ele se encaixa nas 4 perguntas aí como 4 respostas positivas. E aí os 2 autores, né, eles deixam claro que quanto mais respostas positivas aqui, né, se é uma resposta já há perigo, né, de perda da democracia, de morte da democracia, e se a resposta às 4 positivas, então fica muito complicado. E a essas 4 perguntas também, as respostas do Trump lá nos Estados Unidos são positivas, então existe um risco real também de que a democracia norte-americana, né, do que resta de lá também, porque a democracia norte-americana, né, não é tão democrática assim quanto parece, né? Então a democracia norte-americana também corre sério risco nessa eleição, né? Principalmente porque o Trump já tem dito, inclusive, que não vai aceitar o resultado se perder e tal. Então, já são indícios aí de que vai haver problemas sérios, né, nessa caminhada deles. E se lá vai acontecer problema, imagina aqui, né, em 2022. Então, é preciso ter muita atenção a isso. Já outra classificação interessante é de uma autora espanhola chamada Imaculada Smolca Vida. É ela quem faz essa distinção, que é até mais clara do que do Levitsky, que é mais antiga, inclusive foi de 2010, e ela vai detalhando, né, essas nuances que existem entre a democracia e a ditadura. E aí ela aponta a existência de 2 tipos que seriam ideais, que seria a democracia plena e o autoritarismo fechado, como a gente conhece, mas entre esses 2 haveria pelo menos outros regimes que ela chama de híbridos, que seriam democracias defectivas e autoritarismos pluralistas. Isso ela escreve no artigo em 2010. E depois ela vai detalhar isso analisando a Primavera Árabe. Ela tem um livro sobre isso, que ela analisou em 2013, 2014, esses efeitos lá. Então, por vários métodos, né, que ela vai aplicando, então é possível que a gente identifique hoje, pelo menos ali,
três tipos de democracia, né, três variáveis, e também no próprio autoritarismo algumas variações. Então você tem a democracia forte, né, que é aquela democracia plena mesmo, em que há direitos para todos, e esse seria um modelo que hoje talvez estivesse ali associado àqueles países com maior IDH, né, 4 ou 5 países talvez, os países da Escandinávia, o Canadá, a Suíça talvez, né? Depois você teria as democracias moderadas, em que aí você incluiria os governos que têm ali, né, uma democracia mais próxima do que veríamos como ideal, mas que não tem algum déficit, como, por exemplo, os próprios Estados Unidos hoje. Você já teria a democracia defectiva, que seria o terceiro nível, seria uma democracia fraca, como é o caso da brasileira e algumas nossas aqui dos nossos vizinhos também, que sofrem com problemas, porque hoje é cada vez mais comum você ver governos que têm uma roupagem democrática, mas que adotam práticas ditatoriais, perseguição de opositores, mesmo que veladas, né? E aí é impossível falar disso sem falar da Lava Jato, né? Sem falar desse dossiê que foi feito agora contra os antifascistas, né? Que inclui, inclusive, que inclui também professores, né? Como nós, das universidades públicas, que foram, né, jogados também nesse tal dossiê. Então, essas práticas que são típicas das ditaduras, essas operações, né, contra o povo pobre da periferia, né, que já ocorrem há anos aqui no Brasil e que são herança daquele modelo lá da ditadura, né, daquela polícia altamente repressiva. Então, tudo isso faz parte dessas democracias fracas. E aí você tem os autoritarismos brandos, que você tem ali uma transição em que você tem uma democracia ainda mais fraca, mas que ainda não chega a ser ditadura. E aí fica muito claro isso quando você analisa Cuba e Venezuela, e aí esse é o ponto, né? Cuba e Venezuela tiveram que fechar os regimes por conta dos Estados Unidos, porque fica bem claro aqui no nosso continente que você só consegue levar adiante esses tipos de políticas que eles, né, gostam e que eles gostariam que fossem implantadas, como o Chávez dizia lá do socialismo do século XXI, ou no sistema comunista clássico de Cuba. Isso só é possível num contexto de muita resistência e de você fechar o regime, né? No caso de Cuba, com o sistema do Partido Único, que tem abertura para que a população participe nos conselhos e tudo mais a nível regional, mas lá na cúpula você não tem esse acesso por eleições e tal. E no caso da Venezuela, o Maduro e o próprio Chávez tiveram que fechar o regime por conta das várias tentativas de golpe. Inclusive agora, né, durante a pandemia, teve a Operação Gideão, que queria matar o Maduro, né, que foi pega lá na costa venezuelana, e de ontem para hoje pegaram o outro ex-militar americano que entrou lá com até um lança-rojão. Né? Então os Estados Unidos sempre tentando ali dar o golpe militar mesmo na Venezuela, além da questão que eu falei agora há pouco do sequestro de dinheiro, né, que isso seria um absurdo em qualquer outro país, e os americanos roubam o dinheiro, né, confiscam o dinheiro da Venezuela e não repassam para o país. Isso é uma das causas da crise social, econômica, que o governo venezuelano também passa. Então, tem que se analisar por essa outra perspectiva também, a necessidade de se ter esse governo que não chega a ser autocrático, mas que se aproxima dele. Mas talvez a abertura total para uma democracia seria impossível, porque essa mínima abertura levaria a um golpe, como aconteceu na Bolívia. Né? Quando Evo Morales tenta abrir o regime, né, ele estava com o regime funcionando, mas aí ele estava com a possibilidade do terceiro mandato. E aí quando ele leva para a possibilidade de eleições, aí você tem a OEA, que participa ativamente desse golpe, né, com aquele falso relatório, já saiu, né, já foi detectada a falsidade dele, de que não correspondia à verdade, de que as eleições tinham sido fraudadas, e aí o que você encontra lá? Você encontra um golpe, né, que foi dado pelos militares, pelos evangélicos, entre essa cidadã que era, acho que, vice-presidente do Congresso boliviano, e aí ela agora assume, né, num contorno de governo que tem nuances também ali, golpistas, claro, e que tem toda essa influência próxima de uma ditadura. Né? E, finalmente, os governos autocráticos, que são, né, são raros hoje, mas que, por conta de todas essas nuances. E aí você encontra governos hoje que são ditaduras militares, como você vai ter lá na Ásia, né, no Sudeste Asiático, alguns países, o próprio Egito, né, que foi resultado da Primavera Árabe e depois, né, gera-se aquela ditadura militar. Só
já que é live, né? Então, um beijo para minha amiga Danúbia. Um abraço aí para o meu amigo Tassiano, que está sempre participando aqui. Eu vi que ele colocou as veias da América Latina sangrando. E Isso. é verdade, pura verdade, né? Infelizmente. A Tati Entre também fez duas intervenções aqui, falando que isso facilita a dominação, porque se não são democracias consolidadas, podem facilmente ser taxadas como ataques à democracia. E qualquer governo que se contrapõe a modelos de dominação hegemônico. O Tassiano também já tinha feito uma outra intervenção lá na frente, e a Drica falou que lá parece mais claro do que aqui. Aqui é mais velado. Em relação à sua colocação a respeito do racismo nos Estados Unidos. Agradecer isso. a participação de todos e aproveitar para você tomar uma água aí, respirar, e a gente continuar. A gente está com 35 minutos de live e queria te perguntar uma coisa que tem me chamado a atenção. A gente até conversou rapidamente sobre isso, é um tema ainda muito pouco discutido no Brasil. Pelo menos eu não vejo, de maneira geral, esse debate muito intenso. E a gente tem um fenômeno, né? A América Latina, no década de 60, passou por situações parecidas, né? Um estímulo dos Estados Unidos para que as democracias fossem cessadas, né? Se estabelecesse um regime de ditadura. Aí tem Argentina, Brasil, Chile, e a gente agora está vivendo um novo fenômeno, que é a chamada guerras híbridas, né? E que, para muitos autores, a partir de 2013, aproveitando esse fenômeno da crise de representatividade da democracia, se criou um tumulto, um movimento de confusão, onde se ataca várias coisas ao mesmo tempo, e se cria situações para você desestabilizar a democracia e confundir a população, né? O cidadão. Ele não sabe exatamente. E favorece a pessoas como essa que está no governo. A gente pode pensar esse fenômeno da guerra híbrida de forma sólida, significativa, real, ou apenas como uma teoria da conspiração que surgem de tempos em tempos como um modismo para explicar certas realidades? Ali, a história é tão surreal que parece ser teoria da conspiração, mas não é. Realmente, né, esse ponto da chamada guerra híbrida é fundamental para entender o momento em que a gente passa hoje. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Inclusive, estudando de novo sobre isso, né, eu só me lembrei, aí eu vou falar disso também, dessa experiência que eu tive, e você também deve ter tido lá em 2013. Então a gente tem que voltar no tempo para falar das jornadas de junho de 2013, né? Então, lá em 2013 começa aquele movimento, né, que começa de maneira espontânea, sem dúvida, né? O MPL, não o MBL. O MPL, o Movimento Passe Livre, começa com aquela reivindicação lá em São Paulo, né, por conta do aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. E ali começa uma manifestação espontânea, mas aquelas manifestações elas vão tomando vulto, né, elas vão crescendo e vão se associando a elas outras pessoas, outras entidades. E aí, em algum momento, que a gente ainda não sabe que momento foi esse precisamente, né, ainda, como é algo novo, ainda está sendo estudado, mas é algo que a gente já consegue visualizar bem, que aquele movimento começa espontaneamente, mas que depois vai haver uma manipulação, né, para que aquele movimento tomasse um rumo que não era o rumo que o MPL, o Movimento Passe Livre, queria. E claro, isso aconteceu porque era um movimento pequeno, né, o Movimento Passe Livre não tinha articulação suficiente, né, para tomar conta daquele movimento e dizer, esse é o nosso movimento. Isso é natural quando é um movimento orgânico, né? E aí outros movimentos maiores e muito mais organizados e com muito mais dinheiro chegaram e tomaram esse espaço. E aí que começa, né? É aí que foi colocado, foi posto o ovo da serpente. Então, em junho, né? Quem lembra disso, eu lembro, você lembra com certeza. Nos primeiros dias, os jornais colocavam isso como vândalos, estão depredando, né? São criminosos e tudo mais. E de uma hora para outra o cenário muda. Você vai ter a Globo deixando de transmitir novela para transmitir protesto.
chamando o povo para a rua, né? E assim vai. E aí os vândalos passam a ser agora os heróis, né? E tudo mais. E aí fica tudo restrito, a violência acontece no final quando aparecem os black blocs, né? Eu via aquilo, eu não participei desses movimentos na época. Era a época que eu estava dando, era no dia que eu dava aula, então era o dia que tinha o protesto. Então eu ia de ônibus para a CEUNI e os protestos estavam lá no centro, né? E eu via toda aquela movimentação e tal, mas eu estranhava muito, né? E inclusive nas aulas todo mundo estava querendo saber, e agora para onde vamos e tal. E eu sempre dizia, é muito bom, a gente precisa ver esses protestos com muita cautela, porque não sabemos para onde eles vão. E, assim, já era possível e perceptível analisar os movimentos associados, que eram a chamada Primavera Árabe, né? E dali só realmente um país que teve alguma evolução democrática, que foi a Tunísia, né? Por conta de todo aquele processo que aconteceu, do cidadão que acabou sendo queimado e tal. Acho que foi queimado, ele se queimou, né? Queimou vivo. Mas aí você olha para a Líbia, olha para o Egito, olha para o Iêmen, olha a tragédia que são esses países hoje, né? E aí você vê esse movimento das chamadas revoluções coloridas, né? E aí essa foi uma típica revolução colorida que aconteceu no Brasil. E aí o que acontece? Nessa manipulação entram ali essas forças que vão ser as forças do atraso, as forças que vão realmente levar o Brasil para o caminho, né, do autoritarismo e do ódio, do ressentimento e agora dessa ascensão da extrema-direita. Então é muito importante para entender isso a questão da guerra híbrida, né, porque é aí que começa. E aí tem um blogueiro, né, um autor também, um estudioso muito interessante, que é o Wilson Ferreira, que ele tem um blog Cinegnose, né? E ele desde o começo vai analisando, né, desde lá 2013 ele vai analisando essas manifestações e ele vai falando de alguns temas. E aí esse das guerras híbridas sempre aparece, e a bomba semiótica, né, que é outro tema também que é muito caro ali que ele traz. Né? Outros autores agora já em 2020, o Gessé Souza nesse A Guerra contra o Brasil, esse aqui, ele vai tratar desse tema, da guerra híbrida, e aí ele vai mostrar nesse livro aqui como os Estados Unidos têm aumentado significativamente as verbas, né, para a parte de inteligência. Né? E aí começa essa questão dessa guerra, e aí muita gente, eu vejo muita gente da esquerda postando isso no Twitter, aqui no Instagram. Ah, mas nos outros países houve resistência, houve guerra, como o Iraque e tal. E o Brasil aqui, os Estados Unidos entraram sem dar um tiro. E aí eles acham que isso foi... Não foi pacífico, isso foi uma guerra também. Só que é outro tipo de guerra. Os americanos viram que é muito mais lucrativo entrar numa guerra dessa, que ninguém morra, né? Ou pouca gente vai morrer, há poucos danos, e não vai haver bombardeios e tudo mais. Essa guerra é travada nas sombras, e não, né, na luz do dia. E aí isso vem, né, por meio de várias estratégias. E aí tem outro documentário que eu sugiro, né, que é o Golpe Corporativo. Ele está em exibição numa mostra chamada Ecofalante. Eu assisti ele agora segunda-feira. E ele vai detalhando porque esse movimento começa nos Estados Unidos. Lá vai ser o laboratório, né, desse golpe, né, desse golpe suave, né, vamos dizer. E aí esse movimento começa lá, já com o governo Ronald Reagan, e vai subindo, né, pelo Clinton, e vai passando. Tem um advogado, né, salvo engano é William Powell, o nome dele, que ele é um advogado das indústrias de tabaco. E ele vai perdendo causas, e ele lança um manifesto, ele lança um memorando, né, que ele chama as forças conservadoras, e ele vai colocando. Parece esse guru aí agora, né, dessa loucura toda que o Brasil vive. E ele dizendo, você tem que começar a povoar as universidades. E aí ele começa, né? E esse movimento começa lá pelas universidades de Harvard, de Yale e tal. Então, é um movimento bem articulado que começa lá atrás, anos 70, 80, 90, e chega aqui no Brasil de maneira precisa em 2013. Outra coisa que acontece é que os governos não sabem como reagir a isso. E aí você percebe isso claramente quando vê o caso do Brasil, quando voltamos no tempo. O governo Dilma tinha alta popularidade na época, cerca de 70%. E como é que os protestos que eram gerais daqui a pouco começam a ser contra o PT, né, e contra o governo, se era um governo altamente popular? Aí vem o mote, a Copa do Mundo. Né? Os protestos começam a tomar forma pela Copa do Mundo, a contra a Copa, e aí começa a educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA.
E aí eu me pergunto, e certamente você também se pergunta, Ale, e os nossos amigos que estão assistindo, por onde andam agora, em 2020, aquelas pessoas que defendiam educação padrão FIFA, Hum, saúde padrão FIFA, e não tem a mínima decência nem de usar máscara hoje. Quanto hum. mais de cobrar alguma coisa por um hospital que está lá decadente e o SUS que está sendo sucateado. Defenda o SUS, pelo amor de Deus. Então, Ô, né, Claudemir, se eu te interromper só rapidamente para pedir para que você pontue. uhum. As guerras híbridas também, de certo modo, confundiram parte significativa da esquerda, né? Que ficou confusa e totalmente perdida ali nas jornadas de junho e em muitos fenômenos que ela foi a reboque e não conseguiu entender o fenômeno e acabou solidificando algumas situações. Ou não? Eu acho que sim e queria te ouvir. Com certeza, sim. Até hoje. Até hoje a esquerda não aprendeu, em geral. Principalmente a esquerda partidária. Os grandes partidos não aprenderam isso. Ela tem sido Né? pautada, você acha isso? Ela tem sido pautada por setores ligados à guerra híbrida? Com Ela não tem certeza. pautado mais, né? Com certeza. A gente vê essa movimentação toda a reboque. O que tem acontecido é que a esquerda no Brasil tem sido totalmente reativa. Tem um É. movimento que a extrema-direita cria lá sua cortina de fumaça para encobrir os reais problemas do país. E aí a gente fica perdido nisso. Em tentar responder, em tentar, como se diz na gíria, lacrar. E muitas vezes a gente dá palco para isso, né, também. Pô, totalmente. Basta ver o que aconteceu ontem, né, o É. episódio do padre Júlio Lancelotti. Ele foi Uhum. ameaçado por aquela criatura que vai ser candidata a prefeito lá do MBL, né, em São Paulo, agora o MBL mesmo. E ao invés de se fazer uma campanha, né, pelo padre, né, para evitar, para protegê-lo, muita gente da esquerda saiu marcando o fulano lá nas redes sociais. Você está dando palco para ele, meu amigo. Não é É, assim que lógico. funciona. Né? Então, até agora, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. E é uma coisa que o Wilson Ferreira diz muito, né? Coloca Uhum. muito. Em matéria de bomba semiótica e guerra híbrida, a esquerda perde É. WO, porque não La- tem reação. Né? Lapada, Praticamente não tem. lapada. Quem tem feito isso, né, de maneira bem isolada ainda, são algumas figuras ali como Guilherme Boulos, de vez em quando o Glauber Braga, a Jandira Fegali, Marcelo Freixo, né, e essas pessoas têm feito, esses políticos, né, essas personalidades têm feito isso. Mas é muito pouco diante do bombardeio que se tem. E aí essa guerra híbrida ela vai ficando cada vez mais forte porque ela vai entrando nas redes sociais, isso fica bem claro em 2018, né? E aí eles vão mexendo com os sentimentos do povo, né? E os sentimentos principais que os brasileiros, né? Inclusive teve um meme, né, que saiu essa semana. O brasileiro morre de medo de duas coisas, do demônio e do comunismo. Mas do É, Covid já virou amigo, né? Então, é. é isso, né? Então mexeu com esses demônios que estavam lá, né, presos lá. Mexeu, abriu a caixa de Pandora. E aí mexeu com o quê? Com a questão religiosa, né, porque saiu demonizando tudo que não fosse do que eles queriam que chegasse ao governo, e aí vem aquelas coisas lá de exposição de arte, shows, etc., que eles ficam, né, demonizando as pessoas e as próprias obras de arte, as obras musicais e tal, e vai mexendo também com essa questão da volta do conservadorismo, né? E isso vai gerando toda aquela avalanche de fake news, né, que levou à eleição. E claro, esse movimento não é um movimento só do Brasil, né? A gente lembra que teve o Brexit, que teve essa mesma, né, linha. Teve lá a eleição do próprio Trump, né? E sempre tem a figura do Steve Bannon aí, que foi preso recentemente, né? E foi Preso. solto depois. Está sempre presente. Então, a guerra híbrida faz parte. E aí ela vai mudando também, ela é variável. Né? Então, nos Estados Unidos ela tem uma conotação, aqui no Brasil ela tem outra. Então, não haveria como importar o modelo norte-americano ou britânico para o Brasil na íntegra, tinha que se adaptar. E aí essa adaptação aconteceu ali, né, especificamente para que uma figura chegasse ao poder, que é a que nós conhecemos hoje. Então, Você, tudo isso você, faz parte, né, desse você contexto. citou, você citou vários nomes da esquerda ligados ao parlamento, muitos deles ligados ao PSOL, embora tenha citado também a Jandira. É, você não acha que o Ciro está atento não a essa questão da guerra híbrida e essa coisa semântica, quando ele se coloca de forma muito intensa contrária ao PT e ao lulismo, lulopetismo na verdade, não ao PT,
Ele não está ali tentando se colocar numa área de negação ao bolsonarismo e ao lulopetismo? É complicado, né? Analisando as grandes lideranças, né, Lula e Ciro, o Lula tem feito sua parte, né? Ele está bem consciente do que está acontecendo. Eu não sei se eu não cheguei a ver se o Lula fala de guerra híbrida e dessas nomenclaturas todas. Eu acho que não ainda. Mas ele está ciente da situação, inclusive esse discurso que ele fez, claro, foi um discurso bem elaborado, editado, do dia da independência, mas fica bem claro que ele sabe o que está acontecendo, ele está bem consciente. O Ciro também, claro, o Ciro não é bobo. Mas essa picuinha entre os dois, né, principalmente fomentada aí pelo próprio Ciro, não leva a lugar nenhum, né? A gente precisa também ver essa questão. A esquerda não pode se dividir, né? Tem uma tradição aqui, infelizmente, né, um ditado que os nossos velhos amigos da esquerda dizem: a esquerda parece que só se une no cárcere. Não dá para ser assim, minha gente. Pelo amor de Deus, né? A gente vai deixar que eles tomem conta e destruam o Brasil como estão fazendo, 20% do Pantanal queimado e tudo mais. Não é possível. Não é possível admitir que uma coisa dessa aconteça no nosso país. Então é preciso que haja uma união. Só que, claro, aí é preciso levar em consideração vários fatores. Primeiro, tentou se fazer agora há pouco uma tal frente ampla. Frente ampla com quem apoia o bolsonarismo é impossível. Então tem que ter logo esse ponto. Né? Fazer amizade, fazer ligação com o Minion não dá. Né? Ou eles acordam da alucinação coletiva ou não rola. Né? Primeiro ponto, fundamental. Isso vale também agora para a eleição municipal, que ficam fazendo aliança com quem está apoiando desde o começo lá da Câmara dos Deputados, né? Essa figura nefasta que está no governo. Então, isso não vale. Então, não adianta ficar fazendo aliança para ver se ganha a eleição. Não vai ganhar a eleição desse jeito. Né? Porque o panorama, se as coisas continuarem como estão, vai ser para que Bolsonaro ou Moro ganhem. Né? Não vai ter outra saída. E aí você vai permitir que o segundo turno, um possível segundo turno de 2022 seja entre Bolsonaro e Moro. Isso é a síntese da idade das trevas no Brasil. Né? Isso é impossível. Né? Então, aí você vê agora essas alianças pela prefeitura que estão acontecendo. É preciso ter cuidado com isso também. E aí, claro, bom, se o Ciro se auto-intitula como alguém de esquerda e o PDT, na sua tradição brisolista e lá atrás getulista, também seriam de esquerda, então por que não pensar em fazer a aliança com o PT? Né? Mas aí, claro, vem toda aquela questão. O PT é o maior partido, o PT não abre mão, não sei o quê. Só que isso também tem que haver uma certa, né, sessão aí, uma certa conciliação, né, para se ver o que é melhor. Então, uma frente ampla de esquerda é necessária, sem sombra de dúvidas, mas há pontos que dificultam isso, e é preciso ter muito diálogo, né, para que isso aconteça. Agora, não dá para inserir nessa tal frente ampla minions, né? Aí realmente fica impossível, porque essas pessoas ainda não acordaram da sua situação de alucinação coletiva. Então, enquanto elas não acordarem disso, não adianta, porque elas vão sempre defender essa desgraça que está acontecendo aí. Né? E aí você vê situações como, por exemplo, lá em São Paulo, Boulos, né, uma situação muito confortável eleitoralmente, muito melhor do que o Gilmar Tato, né, mas aí o PT insiste em lançar a sua candidatura lá. Do que o Orlando Silva? Oi? O Orlando Silva também é candidato lá do PCdoB. E aí você vê o Orlando Silva, aquela entrevista que ele deu desastrosa, né? Falando que o PSOL é um PT retrô, não sei o quê. Peraí, meu amigo. Não é assim que você faz aliança, não é assim que você vai fazer uma união aí de ideias, né? Não dá pra gente se unir no cárcere, porque se as coisas continuarem assim, nem cárcere vai existir. A gente vai encontrar, como o presidente já falou, ele já tem dito várias vezes, a ponta da praia, e a gente sabe o que é isso. Né? Quem estudou a ditadura, quem lembra o que é ditadura, sabe o que é essa desgraça. Então não dá. Né? Só uma coisa que eu já estou vendo que está acabando o nosso horário, né? Que pena. Conversa tão... Então, muito boa mesmo. Só queria falar aqui, Ale, rapidinho, de que esse movimento da extrema-direita está se expandindo para fora também, para os organismos internacionais. Então é muito importante ter atenção a isso. A nomeação dos irmãos Weintraub. Né? Primeiro Abraham Weintraub lá para o Banco Mundial, e agora saiu hoje, né, o Arthur Weintraub vai para a OEA, ninguém sabe nem para onde. Luiz Almagro, o secretário-geral da OEA, impediu que o grande Paulo Abrão fosse reconduzido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Uma interferência inédita e sem precedentes na história da diplomacia da América.
E sábado o Brasil permitiu, né, e outros países, que um norte-americano fosse presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que há mais de 60 anos havia um acordo de cavalheiros em que esse presidente tinha que ser sempre um latino-americano. Então perdemos essa posição e perdemos Vassalo, então né? exatamente a vassalagem completa. Então, como a gente pode resolver isso? Porque a gente falou de muito problema, né? Como resolver? Antes de Eu você falar separei como algumas... resolver, perdão. Oi? Antes de você falar como resolver, perdão, temos 5 minutos, tá? Quando faltar um, eu vou te avisar, porque o Instagram fecha e eu quero salvar essa live, obviamente. Então é o É, seguinte, obrigado, fique à vontade, feche seu raciocínio, aponte as questões que você considera que precisam ser melhor desenvolvidas ou refletidas. E, cara, obrigado por essa aula, fundamental a gente aprofundar esse debate. eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né? É sempre bom falar sobre democracia e tentar clarear aí as ideias do povo, né? Para que a gente possa encontrar um caminho, tem solução, né? Claro. É possível. Não é preciso ser otimista, aquele otimismo, né, ufanista, não, mas é preciso ter um pouco de otimismo para tentar sair dessa situação. Tem solução para isso? Tem. Né? Como? Eu separei algumas sugestões aqui para falar nesses minutinhos finais. Primeiro, a gente precisa levar em consideração. Obrigado, Tassiano, meu amigo. Primeiro, a gente precisa voltar a discutir os mecanismos de democracia participativa. Minha gente, não existe democracia sem povo. É preciso o povo participar da democracia. E para isso é preciso trazer de volta aqueles mecanismos que já foram famosos aqui em alguns lugares do Brasil, nos anos 90, por exemplo, orçamento participativo, audiências públicas que funcionem e não sejam marcadas no sábado de manhã ou no sábado à tarde, como é aqui em Maceió. Né? Conselhos populares, com pessoas do povo e não com militares, como estão agora. Né? Outra coisa, é preciso levar em consideração que as discussões políticas têm que ser feitas, né, por todos. Não existe essa questão de ser apolítico, isso é invenção. Quem é apolítico está em cima do muro, e quem está em cima do muro sempre pende para um lado, é o lado da direita. Isso aí a gente sabe muito bem. Então é preciso ter discussão política. E não existe gente apolítica, não existe pessoa política. Os seres humanos são políticos por natureza. A gente faz política desde a hora que acorda até a hora que dorme. Se a gente acorda, se é casado, vai escolher, é uma opção política, vai dar bom dia, vai dar um beijo na esposa ou não, ou no esposo. Né? Se é solteiro, vai abrir a porta, vai dar bom dia para os pais ou não vai. Então, isso são opções políticas, isso é política. Então a política tem que fazer parte do cotidiano. Então não adianta ficar nessa história de sou apolítico. Essa rejeição à política nos levou a esse caminho. Então é preciso voltar a discutir política, sim, porque nós somos políticos. Animais políticos. Sobre as esquerdas, a esquerda precisa furar a bolha. É preciso que a gente tenha mais momentos como esse aqui para que a gente tenha acesso, né? Dê acesso a mais conhecimento para as pessoas. A gente precisa compartilhar o conhecimento. E o exemplo foi o Boulos, naquela live que ele fez com o pessoal do Flow. Né? E o Isso. Flow é um lugar que tem gamers, né? E pessoas incels, pessoas da extrema-direita. E ele foi muito bem lá dentro. Né? Ele não foi hostilizado, ele foi muito bem. Então tem que furar a bolha, Uhum. não tem jeito. Né? Outra coisa, é preciso ocupar os espaços nas redes sociais. Então é preciso a esquerda deixar de perder de WO. É preciso a gente criar nossas bombas semióticas para a gente tentar mudar a narrativa e mexer nesse jogo a nosso favor. Né? E para isso a gente não pode mais cair nas armadilhas que eles fazem, como eu citei o caso do Júlio Lancelotti, das ameaças que o Júlio Lancelotti sofreu ontem. Né? Então a gente não pode estar dando espaço para esse tipo de gente. Né? O fascismo não pode ter mais espaço no Brasil, de jeito nenhum. Então a gente precisa levar em consideração esses fatores para ver se a gente encontra o nosso caminho. Bom, a gente tem 1 minuto ainda. Queria agradecer, você é uma figura encantadora, super simpático, generoso, inteligente. Estou, obviamente, não surpreso, porque isso foi indicação da Tati a respeito de uma pessoa capaz de discutir sobre a América Latina, e ficou mais do que comprovado isso. Eu já imaginava que seria muito bom te ouvir. E assim, atualizado, antenado, sagaz, com as coisas que a gente precisa avançar. A Lilian Schwartz sofreu recentemente lacração. A menina, uma loira que está na CNN, também sofreu lacração. A Prioli.
O Neymar, porque descobriu que é negro agora, sofreu lacração também. Quer dizer, a gente fica querendo ter um purismo que muitas vezes acaba jogando pro lado de lá muita gente que poderia ajudar do lado de cá. Meu querido, um beijo no coração. Espero que você vire um rubro-negro de verdade. Não de Pernambuco, Corações mas fortes.